Fala galera, FS Designer aqui, trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje o vídeo vai ser como fazer uma arte estilo a do TNT Esporte do Instagram, que é um Instagram muito conhecido por artes esportivas, com vários designs conceituados. E eu vou trazer aqui uma arte para vocês bem interessante. Então vamos aqui para a tela do meu computador. Então galera, vindo aqui para a tela do meu computador, essa daqui é a arte do Manchester City que eu fiz, tá? Usando o Guardiola. Isso aqui é uma arte que a gente vai fazer um background simples, tá? Que não vai ser aquela montagem de cenário muito complexa e que você consegue deixar uma arte bem legal, bem interessante. Então vamos lá, deixa eu tirar aqui essa primeira parte, tá? Para mostrar a arte para vocês, como ela ficou. Eu vou mostrar agora o processo criativo que eu fiz para chegar nessa arte aqui, tá? Vamos primeiro apagar tudo, tá? Vamos desligar tudo aqui e vamos para a parte do BG. Então, chegando no BG, tá? A primeira coisa que eu fiz aqui no BG foi escolher o fundo, tá? O que eu quis fazer? Eu quis fazer um cenário que mostrasse o Guardiola triste, que foi essas fotos que eu peguei do Guardiola, tá? Deixa eu apagar aqui o BG, que é ele de cabeça baixa, meio pensativo, pensando nas 6 derrotas que remetem às 6 derrotas numa fase do City, né? Que tá passando por agora. Então, foi nesse cenário que eu comecei a pensar. Então eu pensei, pô, um beco escuro com chuva, mostrando ele assim para baixo e tal, eu acho que remete a isso e ia ficar bem interessante. Então eu procurei uma imagem, certo, de um beco escuro. Esse aqui é um beco de Nova York, essa imagem que eu peguei aqui, tá? Aí dentro dessa imagem já veio alguns processos que eu fiz, que foi na galeria de desfoque, vou mostrar aqui para vocês, certo? Eu botei alguns pontos, deixei o foco central, tá? Com pouco desfoque, com 3, em cima um pouco mais, 4, e dos lados zerado, que é para mostrar a frente mais visível e por trás dele mais desfocado. Colocando a bandeira do City aqui, colocando o símbolo do City aqui, colocando o título em cima também para dar um destaque no nome do Guardiola. Então foi nisso que eu estava pensando na hora de desfocar, tá? Depois do desfoque do Guardiola, deixa eu botar o que aqui, Ctrl Z porque eu mexi, beleza. Depois do desfoque eu vim aqui no filtro de Camera Raw, tá? E no filtro de Camera Raw eu dei uma mexida aqui na parte das luzes e nas cores, tá? O City remete ao quê? Um azul mais clarinho assim, mais pro azul bebê, então eu puxei mais pra essa tonalidade, tá? Sem mexer na exposição, você vê que eu dei uma escurecida nela, na arte, tá? E na cor eu puxei ela um pouco mais pro azul, dei uma vibração e uma saturação, tá? Diminui um pouco a saturação, aumentei a vibração e aumentei a temperatura para cor azul. Antes estava nesse cenário com a cor mais viva, mais amarelada, eu deixei ela mais azulada na cor do City, beleza? Depois desse processo, eu vim aqui adicionando uma curva para deixar um pouco mais escuro, outra curva para clarear os pontos de luzes, tá? Fiz uma luz, que não é uma luz, né? Foi uma fumaça na parte de baixo saindo, que eu acho que fica bem interessante, e coloquei um degradê em cima para dar uma escurecida, tá? No degradê de cima para dar uma escurecida, eu apaguei a grande parte de baixo, só deixei realmente ele bem aqui na parte de cima. Depois dessa parte eu acrescentei mais uma luz, tá? Mas essa luz foi o que? Eu pegando na cor do azul, o pincel, tá? Vim aqui no conta-gotas, selecionei esse tom de azul aqui, vim na opacidade do pincel, com o pincel redondo macio, tá? E deixei o fluxo bem baixo, entre 5, 6, 10% aqui, e vim realçando as luzes. Depois desse, eu vim aqui e adicionei a logo do City, tá? Para adicionar a logo do City, eu apertei Ctrl T na logo do City, e nesse Ctrl T eu fui reajustando, apertando Ctrl, para colocar ele aqui na posição da parede. Depois disso, eu dei 2 cliques e mexi no estilo de mesclagem dele, colocando a camada subjacente, tirando um pouquinho do preto, tirando um pouquinho do branco, para ele ficar preso entre a parede e parecer ser mais um grafite, né? Do que o símbolo em si. Depois disso, eu vim aqui para a bandeira, tá? Na bandeira, o que eu fiz aqui na bandeira? Eu utilizei o distorção de marionete, acrescentei alguns pontos e reposicionei do jeito que eu achava que ficaria interessante ali para o meu background, tá? Depois desse ponto, só voltar aqui, cadê? Tá, deixa eu dar um ok, beleza. Eu vim agora reajustando as cores da bandeira, tá? Coloquei um azul um pouco mais escuro, escureci um lado, realcei os outros com luzes e fiz aqui essa parte da bandeira, tá? Essa parte da bandeira de realção com luzes vai ser mais com base na luz do background mesmo, tá? A luz está vindo da esquerda para a direita
Então o começo da bandeira vai estar mais claro, o final vai estar mais escuro, que é onde o realce dessa luz vai estar batendo aqui na bandeira, beleza? Você pode ver que dentro da minha própria prova tem esse stop, e eu aproveitei esse stop também para utilizar como uma luz no Guardiola, que agora foi quando eu cheguei aqui no Guardiola, tá? Eu coloquei aqui os 3 guardiolas. Dentro dos 3 guardiolas, eu vou apagar aqui as camadas para mostrar para vocês. Essas aqui são as camadas de sombra, tá? Sombra de contato e sombra dele. E dentro do Guardiola, o que eu fiz? Eu fiz todos os sistemas de iluminação dele. E antes disso, eu fiz o filtro de câmera raw. O que eu fiz no filtro de câmera raw? A mesma coisa. Reajustei a iluminação e reajustei as cores. Beleza? Depois disso, eu vim aqui adicionando as luzes, tá? Em relação às luzes que eu fiz aqui para adicionar, eu pensei no seguinte: o azul tá vindo mais forte aqui, vamos pegar nessa parte de cima dele. Vai pegar nessa parte de cima dele aqui por trás, tudinho não vai chegar muito na frente, então a frente vai ser um pouco mais escura, deu uma escurecida na frente, deu um realce dos lados da onde as luzes estão batendo. Mas eu quis utilizar essa luz como eu falei, então eu utilizei ela nas pernas, um pouco no braço, na mão dele aqui, nas outras pernas também, tá? Para dar esse destaque de luz do stop, como se tivesse essa iluminação. Por quê? Porque agora vem a parte da onde eu botei essas derrotas. Então essa iluminação, ela remete tanto à iluminação do Guardiola, chamando a atenção para o Guardiola, e para 6 derrotas, tá? Então o seu ponto de visão vai estar tanto nas 6 derrotas quanto na imagem do Guardiola, beleza? Depois disso eu acrescentei o nome do Guardiola e City em cima, por isso que eu usei aquele fade anterior, que eu falei, que deixava a parte mais escura. E por final eu fiz os LUTs, que foram um tratamento de imagem, que aí eu utilizo pesquisas de cores e filtros. Dentro de pesquisa de cores e filtros, eu mexo no preenchimento, tá? Aqui em cima, você pode ver que está 62%. O daqui eu mudei o modo de mesclagem dele, coloquei 50%, botei cor mais clara. No filtro tá 100%, tá 100%, mas quando eu clico aqui, eu abaixei a densidade dele para 27%. Beleza? Essa outra camada aqui seria uma camada de luz, tá? Que foi adicionada aqui embaixo. E para finalizar, eu coloquei uma chuva para dar esse tom mais dramático na arte, tá? E ficar mais parecida com as artes do TNT Sport quando ele quer fazer algo relacionado a isso. Depois que eu botei esse efeito de chuva, eu dei uma apagada um pouco da chuva caindo no Guardiola para dar um pouco mais de destaque nele e deixar ela mais como se fosse o background mesmo da imagem. Depois eu vim aqui no filtro de câmera raw, reajustei para colocar mais luz, deixar um pouco mais escura, realçar alguns pontos importantes. Tá? Eu utilizei aqui o artigo antigo 0.1, densidade 12, e mexi aqui também nas luzes, cor, efeitos, tá? Curvas e também nos detalhes, beleza? Essa daqui é uma arte pronta, estilo TNT Sport, fácil de fazer. Você pode ver que não teve muita técnica para fazer esse background, e essa é montagem simples, tá? Não foi um fundo muito complexo de ser feito, é uma arte rápida que você consegue fazer e dá um estilo bem legal para você apresentar para algum cliente, alguma empresa ou para o seu próprio Instagram, porque eu fiz essa aqui como uma arte de estudo e para trazer também um vídeo para vocês. Espero que tenham gostado, curte, comenta, compartilha, tamo junto.